eu tô de cara com algo que pode me matar. E isso é falado o tempo todo. E o mais interessante, na vida, a gente, desde criança, a gente é criado com o medo de morrer. Coisa que a gente não deveria ser. A gente deveria ser criado sabendo que um dia a gente vai morrer. A finitude, ela é importante. Então, eu acho que ela deu essa jogada na cara de todo mundo. Olha, a casa sua, a vida sua é você, consigo, e um dia a vida vai acabar. Essa vida vai acabar. Essa superficialidade dói um pouco você falar que a vida que a gente tinha era ilusória e o que se apresenta agora é a realidade ou é a verdade, né? Porque eu acho que o que se apresenta agora é o profundo, é o íntimo, o relacionamento com quem tá em casa e o relacionamento com a nossa casa interior, né? Uhum. E a casa interior, que tem o cachorro que late na hora que a gente está fazendo uma entrevista, que tem as pessoas que às vezes a gente tinha situações que a gente não dava tão certo com essa pessoa, a gente vai ter que encarar. E por que não dava certo? Muitas vezes não dava certo porque eu espelho o que eu sou nessa pessoa, então eu dou de cara com quem? Comigo mesmo. Perfeito. Né? Eu acho interessante que eu vejo também que eu não consigo enxergar que agora a gente está lidando com a realidade, ainda não. Eu acho que a gente está tendo que lidar com um mundo simbólico que não é mais o mesmo do que era antes. A gente simbolizava as coisas ou constituía esses símbolos dentro de um espaço mais amplo. Agora ele está num local que a gente considerava íntimo. Mas eu acho que a gente ainda está um pouquinho longe da realidade. Eu acho que é por isso que nos incomoda, né? Ou talvez poderíamos até achar que, de fato, talvez a realidade esteja então se apresentando e é por isso que nos incomodamos. É porque então ela está se apresentando. É difícil, porque, veja, é uma situação sem precedentes. Eu acho que raras vezes na história da humanidade a gente passou por isso. As pessoas têm, às vezes, a necessidade de tentar buscar alguma relação com algum acontecimento anterior. Na época de Freud, eles tiveram aí um período da Primeira Guerra Mundial, ele vivenciou a Primeira Guerra, e a Primeira Guerra foi decisiva para mudar uma série de coisas, e talvez eles tiveram que obrigatoriamente ficar reclusos. A teoria de Freud mudou muito aí, né? É interessante que isso nos força a nos adaptar a uma nova perspectiva, isso é verdade. Mas eu não sei se a gente tem condição de lidar com a realidade. Quando a gente fala da realidade, é a realidade psicanalítica. Não a realidade aquela que a gente, vamos dizer assim, tenta dar um sentido a ela. Porque, queira ou não, essa realidade que a gente pode estar tratando aqui, ela é muito relativa, né? Como eu vejo o mundo, como você vê, como a Paula vê, como é que fica? De repente, agora esse mundo está muito mais intensamente dividido entre nós. Então, eu estou com a Paula em casa e, de repente, em casa, esse mundo está se apresentando não tão diferente para nós dois, porque eu vejo que entre nós a intimidade sempre nos deu condição de ser abertos, né? De trazer isso de uma maneira mais aberta. Mas, ao mesmo tempo, é diferente, porque falta aquele espaço público que a gente poderia, então, projetar outras imagens, né? E engraçado, né? Você está falando, na toda teoria psicanalítica a gente fala assim, o homem se constrói através do outro homem. A gente precisa de ter contato com outras pessoas. Isso desde sempre, desde que a gente estuda psicanálise se fala nisso. Então tá, agora eu não tenho. O meu contato é meu parceiro, é meus filhos, é os meus afetos, os meus desafetos e é a mim mesmo. E aí é bacana. E essa teoria? Como é que a gente vai fazer? Se eu me faço a partir do outro, mas se o outro eu não estou podendo ficar perto, e se o outro também não está me acrescentando ou fazendo eu ter desejos, porque muitas vezes os meus desejos vêm de acordo com o que o outro mostra que tem. Por isso que eu bato de novo na fantasia. E o Sandro colocou uma coisa interessante, sabe, o Rafaela? A gente escuta muito o pessoal reclamando, poxa, a gente agora vai ter que ficar sozinho, que dificuldade, tudo. Mas a gente sempre foi muito nós dois. Então a gente sempre teve esse núcleo. E a gente escuta, eu estava até conversando, brincando,
de casais, pessoas que nunca ficaram sozinhas mesmo, que sempre tiveram que ter outras pessoas. Eu não sei se você lembra que eu comentei com você, eu conheço casais que até na lua de mel levaram amigos. Então assim, poxa, e cadê a intimidade? Cadê o consertar os erros? Então eu não dou certo, eu troco. Cadê o consertar? Perfeito. Né? Das pessoas, elas têm uma esperança, e eu acho isso muito bonito. As pessoas têm uma esperança de que as coisas vão mudar, o mundo vai ser outro depois que tudo isso terminar. Pegando uma trajetória do passado, as coisas não mudaram muito. Eu não seja pessimista, mas eu não sei o quanto que isso vai ser tão transformador assim, a ponto de dar uma nova perspectiva para a humanidade. Falo isso porque no nosso refúgio, a gente ainda guarda muito aquela situação de bem-estar, de tranquilidade, não só do ponto de vista afetivo e emocional, mas também no financeiro. Eu acho que tratar de uma questão como essa, a gente teria que abarcar também quem é pobre e não tem condição de estar dentro de uma casa protegida por um telhado. Eu acho que aí é que fica claro que quando terminar essa pandemia, dificilmente as pessoas vão realmente olhar diferente lá fora. Porque realmente elas estão ainda mais egoístas. Na minha percepção, elas estão ficando ainda mais egoístas. Porque o pobre, aquele que precisa de fato, e aquele que precisa da gente, a gente está mais fechado do que nunca. Por isso que me preocupa muito. Eu acho que lidar com essas dificuldades faz parte dessa nova realidade. O que vai mudar é difícil. Eu estou curioso para ver o que vai acontecer. E olha que interessante, né? Isso que o Sandro acabou de falar, eu não concordo. E as pessoas desaprenderam a conversar, discordando, mas um diálogo legal, entendendo a posição do outro. Eu já acho que vai ter uma mudança, sim, e muito grande. Porque quando o Sandro cita a guerra, a gente tinha um inimigo palpável. Hoje a gente não tem um inimigo invisível, que é um vírus. Além de ter um inimigo invisível, esse inimigo invisível pode ter contagiado alguém que eu amo. E esse alguém que eu amo, eu vou ter medo dele. Então eu consigo entender essa visão do Sandro, do pobre e tal, que eu acho também complicado, como a gente está vendo, as violências, pessoas que não têm essa tranquilidade, essa afinidade, esse ouvir o outro, escutar o outro, entender o que cada um fala. Mas, mesmo quem tem tudo isso que nós temos aqui, a gente ainda tem um inimigo invisível, que mostra uma coisa que chama fim. Eu acho que a finitude faz uma mudança. Você saber que você não é eterno, mas você saber que você não é eterno, apalpável, você muda. Não tem como ser diferente a isso. É o meu ponto de vista. As pessoas falam muito do Covid. Agora, junto com o Covid, veio outra pandemia, que é a da depressão. Nós estamos vivendo, assim, um pulo de depressão e transtornos de ansiedade. E algo que não está sendo comentado também, que é o suicídio. O pavor da morte, olha que coisa interessante, pegando aquele gancho que a gente estava conversando da agressividade. Porque é importante a gente saber que a agressividade não tem direção. Então, quando a gente fala com uma pessoa agressiva, ela é agressiva consigo e com o outro. E o suicídio não deixa de ser um tipo de agressividade. Então, o que acontece? Está tendo uma epidemia de suicídio. Há um tempo atrás, quando pediram para eu dar uma palestra, estava vendo algo interessante, porque antes o suicídio maior, os casos maiores de suicídio era com idoso. Depois passou a ser com um jovem. Voltou a ser com idoso. E por que voltou a ser com idoso? Puxa vida, você já viu como é que tá essa questão do idoso? Olha, a Covid pega o idoso não pode sair de casa. E aí tem aquelas brincadeiras, aquelas piadinhas, que não são brincadeiras e piadinhas, porque é uma brincadeira só se todo mundo tem humor, e essa não é todo mundo que tem humor, falando, vamos catar o velho na rua, vamos pegar o velho. Não, isso não tem graça, né?
Isso é sério, a pessoa já está diante do fim da vida. Então, mais com esse agravante, você tem que ficar em casa. E tem velhos que estão sendo hostilizados se saem. Então, isso é muito sério. Olha o que é o medo, o que o medo faz com as pessoas. Por isso que eu volto naquela conversa. O medo faz com que as pessoas sejam agressivas. Então, o velho, o senhor, o idoso sai, passam e grita, vai pra casa! Pô, que isso? Porque não tem pra onde fugir mais. Sim. Não tem o barzinho pra ir, não tem a casa do amigo pra ir. Então, ou eu escuto, ou eu não consigo lidar com aquela relação que se apresenta, né? E é interessante porque essa questão que vocês trouxeram do não tem receita de bolo, e quanto mais isso vai ficando o foco da luz centralizada na nossa casa, em nós mesmos, menos receita de bolo tem. Porque eu não vou conseguir jogar no Google como eu vou conseguir lidar com a pandemia nesse momento. Né? E quando é algo mais massificado, eu posso jogar, né? Eu posso ter respostas padronizadas. Mas quanto mais isso volta para o íntimo, menos padrão e menos receita de bolo eu tenho, porque na minha casa, por exemplo, eu tenho que lidar com a minha mãe, com a minha irmã, você tem que lidar com o seu parceiro, na casa do outro é com o idoso que tem que cuidar, né? Cada um vai ter uma subjetividade diferente. E aí mostra, né, a questão dos livros de autoajuda. Aí, agora provou. Como um livro de autoajuda? Não tem, porque é importante as pessoas perceberem que se tivesse uma receita de bolo, eu queria ser a primeira a ter essa receita de felicidade. Mas ela é individual, ela é única. E eu acho assim importante, sabe, Paula, Rafael, uma coisa que vocês estão mencionando da receita, e que por muito tempo as pessoas, por muito tempo não, recentemente as pessoas passaram a ter uma descrença na ciência, uma descrença em valores que são considerados racionais, humanos. E quando a gente fala desse entendimento do que é a experiência, você veja, a história nos passa muita informação do passado que nos dá a possibilidade de refletir sobre o agora, não o que vai acontecer. E aí eu vejo muitas vezes, né, isso é muito comum, já vi certas vezes as pessoas dizendo, olha só, o mundo vai melhorar, porque a Idade Média foi das trevas e depois veio o Iluminismo. Não, depois da Idade Média das trevas veio o absolutismo, foi muito pior do que a Idade das Trevas. Depois da Primeira Guerra veio uma transição que foi muito pior, porque veio o nazismo, veio o fascismo. Depois da Segunda Guerra, o mundo então tomou tendência. Não, entramos na bipolaridade. E as guerras se capilarizaram no mundo. Então, é por isso que eu tenho essa, não falta de convicção, mas a minha reflexão sobre o que vai mudar com isso, o que pode mudar o mundo com isso, é muito por essa perspectiva. Coisas boas não aconteceram, mas olha que interessante. Quando eles citam o iluminismo fora de um contexto bem anacrônico, é aquele desejo de que a luz venha mesmo, as pessoas querem. Mas veja, quando o iluminismo veio, ele veio sim, com uma outra perspectiva, com uma tomada de consciência. Para tomar-se uma consciência, e quando eu falo tomada de consciência, é quando determinadas pessoas começaram a acreditar, eu sou isso, eu tenho isso, vivo assim, isso não é justo. Tomada de consciência é uma coisa que a psicanálise traz para o seu analisante, mas faz isso de uma maneira um tanto quanto mais palpável. Não é só uma percepção, é palpável. E a pessoa toma consciência de que eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E o que me faz ter esse comportamento é algo que me desagrada, mas não é o outro. Sou eu. Essa tomada de consciência da análise, ela é muito comparável ao momento em que o iluminismo se apresenta na humanidade. As pessoas começam a tomar consciência de que, quem eu sou? O que eu posso fazer? Eu tenho que acreditar no quê? Sou em mim? Eu tenho que acreditar em mim. Sou eu sou o ponto de referência. As pessoas acreditam que isso veio depois da Idade Média, não demorou muito tempo. E as pessoas demoram para tomar consciência. Mas porque é um processo. Então, quando eu digo, o sofrimento está gerando em nós o despertar de um processo. Esse despertar desse processo, quando a gente olha no consultório, ele é interessante,
porque as pessoas passam, sim, a falar de perspectivas e de coisas que então elas não davam tanta atenção. E às vezes é o ar mais alto, o olhar que não satisfaz, e isso está me incomodando mais do que incomodava antes. Eu acho que isso está mexendo com as pessoas? Tá, é claro que tá. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que há um tempo para essa tomada de consciência. Mas eu acho assim, por exemplo, em todas as fases, né, que já passou, fases críticas, desde das guerras até as pandemias que tiveram, não tinha esse isolamento da maneira que nós temos hoje. Porque nas guerras ficavam pessoas juntas, porque tinha um inimigo que era uma outra pessoa que estava lutando contra mim, mas eu ia, fugia, todos nós ficávamos juntos em algum lugar. Quando teve as pestes, eu não tinha aquela questão de ficar cada um na sua casa e não podia um grudar no outro, porque não se sabia tanto da ciência. Então, uma coisa que eu acho interessante, o mecanismo de defesa que mais atrapalha o ser humano, para mim, se chama projeção. Eu projeto no outro aquilo que eu não tenho capacidade de ver em mim, mas que eu tenho. Então, eu acho que esse isolamento, voltando para casa, eu não tenho como projetar em ninguém. Eu tenho que assumir as minhas dores, sou eu mesma. Mesmo que eu more com quem quer que seja, o núcleo é muito pequeno para que eu jogue, dissemine essa minha projeção. Então eu volto para mim. Então eu acredito nessa mudança mais rápida, nessa luz, nessa visão de luz mais rápida, pela maneira como está sendo. Que bacana. Yeah. Então a gente pode considerar que essa pandemia está sendo um acelerador e está levando mais insumos para as pessoas levarem análise, por exemplo. Para mim, né? sim. Vocês conseguem ter mais questões ali para levar e ter que lidar com aquilo. Sim. Seria um catalisador a pandemia, um catalisador Sim. de transformação das pessoas. Sim, eu acho que está acelerando um processo que muitas vezes acontecia muito devagar. Porque até hoje, eu posso estar enganada, o Sandro é um historiador, é um psicanalista, eu não. Eu sou uma pedagoga, uma escritora e uma psicanalista. Então, e uma pessoa que gosta de sonhos. Então, eu posso estar enganada pela visão romântica, às vezes, que eu tenho. Mas eu nunca vi, na história, ficar sozinho da maneira como tá. Eu nunca vi. Quando era guerra, eles iam todos para algum lugar, reunia para esconder do bombardeio. Iam todos se reunir. Então, assim, eu acho que dessa vez é um pouquinho diferente do que a peste, do que as pandemias, porque nunca teve essa consciência que o outro pode pegar em mim algo que pode me matar.